Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 49. Diz assim a palavra de Deus: Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Até aqui. Pai bendito, Deus querido e santo, agradecemos-te por tua bondade, por tua magnificência, por tua longanimidade e pelo fato, Deus, de nos reunir nesta noite aqui para juntos adorarmos o teu santo e precioso nome. Pedimos-te, Deus, que tu fales conosco agora, que fale a nossa mente, que destranque a nossa inteligência e que nos leve todos cativos por tua palavra. Que o Evangelho brilhe com graça e poder dentro de nós, levando-nos à plena obediência à tua palavra e uma vida conforme a tua vontade. Faze-nos, Deus, tão santos, quanto santo é possível ser um pecador que caminha nesta vida. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vivemos num tempo, na verdade um tempo já mais ou menos prolongado no ambiente evangélico, e isto tem a ver com também o contexto cultural, social que nós vivemos, que as pessoas preferem sentir ao invés de compreender. Elas desejam sentir uma emoção, sentir uma alegria, sentir uma boa disposição da alma, sentir-se bem, psicologicamente bem, alegres, felizes, ao invés de compreender e aprender a verdade. Tanto é verdade que mesmo igrejas reformadas têm dado um valor desmedido às emoções. O culto, muitas vezes, é pensado pela equipe de louvor e outras vezes também pelo pastor para tentar elevar a temperatura emocional dos adoradores, usando toda sorte de subterfúgios e expedientes para, quem sabe, estartar e despertar sentimentos no coração, sentimentos de euforia, de alegria, no rompante de lágrimas,
fazer com que as pessoas sintam-se enternecidas, que elas psicologicamente façam uma espécie de catarse e ali chorem os teus demônios, as suas dores, as suas aflições. Tanto é verdade que muitas igrejas, a hora que o pastor começa o sermão, vai um bendito filho de Deus, senta no teclado e começa a fazer um fundo musical. E quem sabe o pastor empresta algum tom de voz melodioso, aveludado, parecendo locutor de FM que toca em motel. Oh, você que está aí, não sei o que. Isso faz com que aqueles que estão ali levados pela música sintam alguma coisa. Pior, na hora das orações, há quem pensa que se preste um serviço a Deus. Quando começa a oração, vai alguém lá na guitarra e começa a dedilhar um fundo musical, pensando que aquela oração será mais espiritual, mais bela, mais bem aceita por Deus, pelo fato de que existem acordes melodiosos por trás daquelas palavras. Como se Deus pudesse, de alguma maneira, ser levado a encantar-se mais por estas coisas, ainda recebendo de pecadores, Ele que tem o mais harmonioso coro celeste, Ele que vive de eternidade em eternidade, sob o coro dos arcanjos, dos santos que em glória cantam os seus louvores, ao passo que para o louvor da terra, Ele já disse: tenho nojo e não suporto o estrépito das vossas guitarras. Quando o nosso coração está de alguma maneira desapegado da vontade de Deus. E se você prestou atenção neste evangelho, no que nós lemos, você vai ficar surpreso e desconcertado que muitas vezes nós não temos compreendido exatamente onde se fundamenta as seguranças e as balizas mais profundas da fé cristã. Segundo esse texto aqui nos faz entender, esta é a última aparição de Jesus antes da ascensão. Durante 40 dias, seguramente ele apareceu todos os dias aos discípulos, quer os que ficavam confinados no cenáculo, quer aqueles que estavam perambulando por aí, como os discípulos de Emaús, que é a perícope imediatamente anterior. O fato é que Jesus foi encontrando-se e arrebanhando-se aos seus, porque o texto bíblico diz que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Agora que o pastor voltou, é seu dever, segundo Ezequiel 34, sair pelos montes, pelas vias, pelos campos, buscar as ovelhas, trazê-las sobre os seus ombros e colocá-las no redil. É isso que Jesus está fazendo com a primitiva comunidade, cujo núcleo central é dos apóstolos. Durante 40 dias, ele está visitando os seus discípulos e trazendo-os novamente para a fé, para a comunhão, para a vida centrada nele. Mas os discípulos, alguns estavam incrédulos, apesar de serem apóstolos, apesar de serem testemunhas da ressurreição, apesar de ouvirem tantas histórias a respeito de suas aparições, alguns discípulos estavam com o coração empedernido. O Evangelho de Marcos vai dizer isso, que Jesus, imediatamente antes da ascensão, ele censura a incredulidade dos apóstolos, porque eles não criam. Mas também outros, ao verem Jesus, ficaram tão admirados, tão espantados, tão cheios de alegria, que também não puderam crer. Por que não puderam crer, embora estivessem cheios de boas emoções? Por que não puderam crer, embora estivessem cheios de bons sentimentos? Por que não puderam crer, embora estivessem arrebatados por violentas emoções de alegria, quase as lágrimas por verem o seu Senhor voltar da morte? Estavam extasiados com aquela visão inaudita, com aquilo que é sobrenatural. O que fez com que eles, embora estivessem tão alegres, tão felizes, não pudessem crer? Vá ao versículo 46. Aliás, versículo 45, estavam alegres, estavam felizes, Jesus apareceu, estavam no meio deles, eles estavam em festa, mas olha o que fala o versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmãos,
Aqui eu quero falar nessa noite 3 coisas apenas importantes. Eu não sou um pastor de 3 pontos, do famoso sermão herculano, mas nessa noite eu quero deixar 3 pontinhos importantes para a nossa reflexão e para a nossa caminhada cristã. A primeira delas, a fé que começa por ouvir a palavra, se estabelece por entender a palavra. A nossa fé é racional, é inteligente. Nós precisamos compreender as coisas que nós dizemos crer, em maior ou menor medida, segundo a capacidade intelectual de cada um, e a medida da fé, da operação da graça. Todos nós precisamos nos esforçar para compreender aquilo que nós cremos. Não por nada, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, o feliz apóstolo de Jesus diz assim: santificai a Cristo em vossos corações, e estejam preparados para dar as razões da vossa esperança a todos quantos vô-lo perguntarem. Estejam preparados para dar as razões. A palavra razão está ligada à racionalidade, à compreensão, a saber por que cremos. Não só no que cremos, mas por que cremos. E nós estamos atrás de emoções, de sentimentos, de sentir-nos bem, de achar que o culto é bom, que o culto é gostoso. O culto, em primeiro lugar, não é para ser bom. Em primeiro lugar, o culto não é para ser gostoso. Em primeiro lugar, o culto é para ser verdadeiro. E a verdade do culto está na pregação das Escrituras, na exposição da palavra, no ensino de doutrinas, no ensino da ética cristã, no ensino. O ensino é o coração da fé, tanto quanto a aprendizagem é o núcleo duro da obediência. E a primeira coisa que você precisa ter em mente nesta noite é que você precisa esforçar-se e pedir também a Deus a graça que destranque a sua mente para que você saia da letargia, da preguiça, da mesmice, do estado, digamos assim, vegetativo da fé e comece a estudar, a compreender, a ir mais fundo. Quando no Evangelho de Lucas, Jesus está para escolher os seus discípulos, quando ele está ali na praia e eles estão lavando as redes, Jesus usa uma expressãozinha que mais tarde todos os pais da igreja, até os reformadores, abriram licença para uma pequena alegoria, quando Jesus disse: faze-te ao largo. Numa boa tradução é: ide para as águas mais profundas, solta o barquinho deste porto, desamarra o teu barquinho deste porto raso e seguro, e singre águas mais profundas. Nós cantamos hoje aqui o hino: mais de Cristo eu quero ter. Mais de Cristo precisamos aprender. É nosso dever compreender que para crer precisamos pensar. John Stott tem um livro com esse título: Crer é também pensar. E nós precisamos ser homens e mulheres que temos emoções piedosas para com o Senhor. Nos sentimos emocionados na presença do Santo. Muitas vezes caímos desconstruídos em lágrimas em face da sua glória. Mas estas coisas não vêm em primeiro lugar, elas não são mais importantes. Porque na hora mais dura da vida não adianta chorar. Os grandes entraves éticos que a vida nos coloca, não adianta ter bons sentimentos. Na hora em que as coisas ficam difíceis, não adianta ter gostosos e elevados anelos no coração. É preciso saber com discernimento como responder adequadamente àquela situação, segundo a palavra de Deus. Então, o culto agradável ao Senhor, o culto que edifica a igreja, a religião que de fato faz diferença, é aquela que tem empenho da inteligência. E como eu disse, é segundo a capacidade de cada um. Porque se filosoficamente eu perguntasse um barril com 600 litros de água e um dedal daqueles que as mulheres usavam com água e perguntasse assim: qual dos dois está mais cheio? Qual que é a resposta certa? Nenhum dos dois, os dois estão plenamente cheios segundo a sua capacidade. Então é preciso que haja esse esforço.
Segundo, parar na vida cristã, no conhecimento daquilo que precisamos conhecer, não é estagnar, é regredir. Já é regredir. Por isso que existe um imperativo bíblico: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Se você sabe tanto quanto sabe hoje, do que sabia 10 anos, 30 anos, 40 anos, quando se converteu, significa que isso é lamentável. É lamentável. Se você não consegue articular as nossas doutrinas, não consegue articular as coisas que cremos, onde colocamos a nossa esperança, não consegue dar razões plausíveis, não consegue enfrentar as indagações dessa cultura caída e deste mundo pernicioso, se você não consegue dar respostas adequadas àqueles que atacam a fé, ou àqueles que querem desacreditar o Evangelho, é porque você lamentavelmente não entendeu nada ainda do que significa ser cristão. Uma vez que nós somos recebidos na família do Filho de Deus, uma vez que a graça comprou-nos naquele precioso sangue, uma vez que foi feita misericórdia a nós, uma vez que o Espírito Santo foi derramado em nós, e nós cantamos hoje aqui várias vezes: enche-nos o teu Espírito, enche-nos com o teu Espírito. Qual que é o papel principal do Espírito Santo? Dentre outras coisas, além de iluminar a inteligência, é recordar o que Jesus disse. Ora, ninguém recorda aquilo que não sabe. Eu, por exemplo, Bruno, não recordo uma única fórmula de matemática. Sabe por que eu não recordo? Porque eu não aprendi, simplesmente isso. Eu passei pela matemática, ela não passou por mim na escola. Até hoje eu não sei como fui aprovado no 2º grau. Não sei fazer uma fórmula. E não falo isso com gosto, não, falo isso para minha vergonha. É lógico, se eu vou fazer um concurso público hoje, agora, e cair uma fórmula de matemática, eu posso orar a oração mais braba que for, fazer jejum 3 dias, mas não vai vir uma vírgula. Eu não vou saber uma chave, nada, um número. E não sei quem foi o besta que falou que x mais a igual a z igual a 12. Com quem disse que letra vale alguma coisa? Assim acontece na vida. Assim acontece na fé. O Espírito Santo não nos faz recordar de coisas que nós não sabemos. Quando Jesus disse para os discípulos: não fiqueis preocupados com o que haveis de dizer em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos dará uma palavra na hora, não quer dizer que eles se tornaram um grande megafone do Espírito Santo e saíram falando um monte de coisas que eles não tinham noção. Não. O Espírito Santo fez com que eles recordassem tudo que Jesus já havia ensinado. E isso daqui? Como você acha que isso daqui foi escrito? Você acha que o Espírito Santo chegou, pousou como pomba no ombro do evangelista e falou assim: vai, mete bronca, parágrafo, 2 dedos da linha, eu, Jesus, vírgula, vírgula, e ele foi escrevendo? Não, o texto de Pedro é gramaticalmente diferente do texto de Paulo, que é gramaticalmente diferente do texto de João, e os textos são mais pobres ou mais ricos entre si, porque o Espírito Santo usou do conhecimento, da capacidade, da intelectualidade, do contexto daquele discípulo. Quem sabia mais, escreveu mais elaboradamente. Quem sabia menos, escreveu mais primitivamente. O Evangelho de Marcos é um escrito primitivo, rústico. Lucas era médico, e o seu escrito é elegante. Ele tem 2 livros, Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. João escreve com densidade filosófica. Por quê? Porque o Espírito Santo fez eles saberem coisas que eles não sabiam? Não. Deus serviu-se da capacidade deles, e em suas capacidades a graça aumentou aquela efetividade. E usou aquele domínio humano, elevando para uma finalidade gloriosa, que era trazer à lume a vontade de Deus. Assim é seu dever imperioso, que não pode deixar para depois, crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, não são só as reuniões de oração que estão na UTI,
Estudos bíblicos na igreja também estão. Nem oficiais participam, nem oficiais. Isso não é só pecado, isso é escândalo. Escândalo. E está na moda os teólogos de Facebook, de internet, porque eles acessam qualquer coisa lá e pensam que é a mesma coisa que estar numa comunidade onde o Espírito Santo fala às igrejas. Porque tem gente que pensa que comida enlatada tem igual sabor e os mesmos nutrientes do que a comida fresca, do que aquela que Deus coloca no entendimento de quem ouve e na boca de quem fala, na hora que o evento da salvação está se realizando, quando o Santo Livro é aberto e é exposto na igreja. Graças a Deus, o Espírito Santo tem tido misericórdia dessa igreja e tem usado um subterfúgio. Enquanto a Vicentina faz o trabalho com o grupo infantil aqui no fundo, alguns pais que não têm escapatória, porque alguns filhos batem o pé porque quer vir, o sujeito vem e alguns heróicos pais, que não são todos também, diga-se de passagem, alguns heróicos pais vêm e ficam no culto, no estudo bíblico. Mas eu digo para vocês, até hoje, e alguns estão aqui, e eu posso olhar nos olhos deles e dizerem, eles nunca perderam o seu tempo por ficar aqui. Perderam, Andresa? Perdeu, Rubens? Posso perguntar para os outros que estão aí, ou o André e a Cristiane que vem, perderam tempo? Foram embora para casa sem nada? Muito pelo contrário, independentemente de quem tenha falado aqui na frente. O fato é que a palavra de Deus não volta vazia, e é um escândalo que os estudos bíblicos, porque nós gostamos de falar para os outros que nós somos homens e mulheres da Bíblia, que nós estudamos as Escrituras, mas quando a igreja oferece de maneira formal e ordinária, autoritativa e pastoral, estudo das Escrituras, pregado com graça, na dependência do Espírito, os crentes não vêm. Não vêm, porque elas se satisfazem com comida enlatada. Mas na maioria delas, nem isso fazem, porque esperam a próxima vez, em que será oferecida uma nova rodada, no próximo domingo, e quem sabe, cai alguma coisa da graça no meu colo. Irmãos, para nossa vergonha, a palavra de Deus está chamando a nossa atenção nessa noite. A fé que entra pelo ouvido, antes de chegar ao coração, antes de aquecer a alma, antes de fazer sair lágrimas pelos olhos, ela precisa ser racionalmente recebida, intelectualmente processada, para que seja uma fé inteligente, para que no abrir da nossa boca, falácias e sofismas, como fortalezas intelectuais, sejam destruídas e não suportem o peso de glória da palavra de Deus. Independentemente se a nossa linguagem é sofisticada ou tem algum quê de academicismo, o importante é que nós precisamos ser hábeis pregadores e conhecedores das Escrituras. O conselho de Paulo para Timóteo é: procura apresentar-te como obreiro aprovado diante de Deus. Como quê? Como quem maneja bem a palavra. Precisamos desejar, buscar, investir, lutar contra falsos obstáculos, quanto falaciosos estratagemas, uma agenda que é orientada para o meu umbigo, para as minhas coisinhas, para o meu mundinho, para desejar e empregar maior força, tempo, para conhecer os mistérios de Deus nas Escrituras. Por último, irmãos, se você olhar aqui pelo texto, o que Jesus faz com os discípulos? Eles eram apóstolos, ficaram 3 anos com Jesus, viram os milagres, e Jesus não contou nada de novo para eles, notaram? Jesus não contou uma história nova, Jesus não fez uma nova ilustração, Jesus não contou uma historinha diferente. O que Jesus fez? Ele contou, o hino nosso fala isso, ele contou a velha história, tudo de novo. O que Jesus faz?
Mas são essas as palavras que eu lhes falei, estando com vocês ainda. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí depois vai, assim está escrito que Cristo tinha que sofrer, ressuscitar ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependendo dos pecados. O que Jesus faz? Ele conta de novo a história da redenção. E agora, com o auxílio do Espírito Santo, que destranca as mentes. Em terceiro lugar, nós precisamos ser evangelizados de novo, viu? Ontem, recebemos aí 60, 70 jovens, alguns pastores, presbíteros, sei lá, eu e seminaristas estavam aí. E eles, óbvio, entram no engodo de porque a igreja tem 148 anos, então ela tem alguma vantagem espiritual. Não tem. Lê a carta aos Romanos. Os judeus achavam que tinham uma vantagem sobre os gentios. E Paulo fala, não tem. Não há vantagem. Estão todos em pé de igualdade diante de Deus. Tá bom, vocês têm a lei, os profetas e o Messias. Ok, para a vossa condenação. Porque não vivem como deveriam. E assim acontece com igrejas antigas. E eu falei esses dias, não sei aonde, quem vive das glórias do passado são apenas duas instituições, o Santos Futebol Clube e Museu. Nós, todos os dias, precisamos ser evangelizados, reevangelizados, apresentados as verdades mais corriqueiras, enquanto continuamos crescendo na graça e no conhecimento. Porque o nosso ponto de partida é isso daqui. Nosso ponto de partida é esse. É saber quem é Jesus, o que ele fez, o que ele sofreu, a sua ressurreição, ser testemunha disso, ver a sua ascensão e aguardar a sua volta. Esse é o básico. Mas claro, todo poliglota começou com beabá. Todo doutor começou com uma tia que ensinou a primeira letra do alfabeto. Todo gênio começou os primeiros passos. Mas sabe por que ele chegou a ser gênio? Ou chegou a ser doutor? Porque ele nunca esqueceu os primeiros passos. Porque ele nunca esqueceu a mensagem fundamental. Porque ele nunca esqueceu o beabá. Porque se ele aprendesse o ABC e aprendesse uma palavra inteira e esquecesse o abecedário, ele não formaria novas palavras. Se o Bruno ensinasse, sei lá, as 4 operações e as pessoas aprendessem a primeira, aprendia a segunda e esquecia a primeira, a terceira a segunda, a quarta, e aí fosse assim, nunca formaria conhecimento. Mas porque conservaram aquele anúncio fundamental de que 2 mais 2 são 4, mais tarde vão fazer as operações mais complicadas possíveis. Aquelas que parecem coisas de louco. Assim também acontece com a fé. Quando aguardamos e retemos o anúncio fundamental, estamos preparados para voos mais altos. E quanto mais recordamos, e tanto mais tomamos conhecimento do Evangelho nuclear, mais somos capazes de ir para as doutrinas mais arcanas e compreendê-las o quanto possível for, ainda que vivamos com mentes, com a presença e a influência do pecado. Irmãos, eu não estou falando que nós precisamos nos tornar crentes intelectuais, não foi isso que eu disse. E que nem todos nós precisamos ser mestres ou doutores em qualquer coisa. Mas uma coisa é certa, nós precisamos ser especialistas naquilo que cremos. Precisamos ter muita especialização naquilo que cremos. Precisamos conhecer cada vez com maior profundidade, amplitude e altura as verdades que nós cremos. Não é só desejar mais de Deus, mas é mais de Deus e da sua palavra, mais de Deus e da sua graça, mais de Deus e da sua doutrina. O problema da igreja sempre foi esse. Nunca foi falta de fé no sentido de crer, mas sempre foi falta de fé crendo, compreendendo. Não por nada os teólogos da Idade Média diziam o seguinte: a fé busca a inteligência. Eu não compreendo para crer, mas eu creio para compreender. Esta é a ordem exata da verdade bíblica. A fé busca a inteligência e eu não compreendo para depois crer.
Eu já creio. Agora quero compreender mais e mais e mais as coisas que eu creio. Não adianta, absolutamente, como eu disse, ficar nos elementos fundamentais da fé. Se você não crê nisso, mais tarde, depois desse culto, chega na sua casa e abra a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 5. Em dado momento, o pastor daquela igreja, ele está bastante desanimado. Como fala em Minas, ele está bastante desacorçoado. Ele fala assim: puxa vida, transcorrido o tempo em que vocês já deviam ser mestres, vocês são como criancinhas, estão precisando do quê? De leitinho. Mas os que precisam de leitinho são aqueles que não são treinados na verdade, não têm discernimento das coisas. É preciso avançar mais, e mais, e mais. Irmão, irmã, ore nessa noite, para que Deus te dê desejo de conhecer mais, de saber mais, de ser mais capaz, a ponto de não emitir opiniões mais. Gosto disso, acho aquilo outro, mas a ponto de fazer como os bereanos. Ter capacidade tal de julgar pelas Escrituras se o que está sendo oferecido para crer e celebrar possui alguma verdade. E olha, os bereanos não foram checar a minha pregação. Seguramente, infelizmente, encontrariam muitas defecções, mas eles foram checar a pregação de Paulo, simplesmente de Paulo, só de Paulo. Mesmo sendo Paulo, se tivesse falado alguma coisa que não pudesse ser sustentada por aqui, os bereanos teriam rejeitado Paulo. E a nossa igreja hoje, a nossa igreja fala, essa e as outras, temos aceitado qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de notícia, sem nenhum critério, só porque nós temos alguma tendência ou temos o gosto. Isso na área da fé, da ética, da política, da ideologia, não nos importa muito o critério da verdade, nos importa o critério da relativa verdade. Se eu encontro alguma coisa boa, que justifique, não importa se há depois problemas em torno ou dentro da questão, porque a verdade fica sempre no segundo plano. O que importa é aquilo que eu sinto, aquilo que eu gosto, aquilo que eu me empenho, aquilo que de alguma maneira me satisfaz. Irmãos, que a palavra de Deus nos corrija na verdade, porque vocês já ouviram do Evangelho e eu também. A verdade nos libertará. E mais, João 17 devia ser o lema nosso sempre. Pai Santo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Donde se infere que mais santo é aquele que mais conhece as Escrituras. Ou vai crescer mais em santificação aquele que mais e melhor conhecer, praticar as Escrituras. Aquele que menos conhecer, logo menos praticar, será bem menos santo diante de Deus. E vocês sabem que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que nessa noite o seu Espírito destranque as nossas mentes, para que nós desejamos mais de Cristo e seu poder que vem pelo Evangelho. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ter o nosso momento de intercessão, vamos